Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da 38ª Baja Porto Alegre 500. E temos o privilégio de poder falar do passado, do presente, mas também do futuro da Baja Porto Alegre 500, porque temos dois ilustres convidados da família Vilas Boas. Pedro Vilas Boas, um fundador da Baja Porto Alegre 500 e um pioneiro do todo-terreno de competição em Portugal, e não só. E também o neto de Pedro Vilas Boas, Miguel Vilas Boas, que com apenas 19 anos vai fazer a sua estreia absoluta na Baja Porto Alegre 500 e dar sequência aqui a um legado familiar que também envolve, obviamente, André Vilas Boas, atual presidente do Futebol Clube do Porto, que, como sabemos, é um aficionado do desporto motorizado e participante da Baja de Porto Alegre em diferentes categorias. Desde já, muito obrigado a ambos por terem aceito aqui o nosso convite. É de É facto um um prazer. privilégio termos duas gerações da família Vilas Boas connosco este ano, Bom, com o André 3. com o André 3, que por acaso, Ele é a segunda e o meu neto é a terceira, não é? exatamente, por acaso não está este ano aqui na Baja de Porto Alegre, nem sequer como espectador, porque tem outras responsabilidades neste momento. Exatamente, No exatamente. entanto, sabemos a paixão que o próprio André tem por esta prova e se calhar muito também alimentada pela, enfim, pela figura do Pedro, por aquilo que representa Eu diria que sim, diria que sim. por esta Tive prova. alguma influência nessa matéria. Ele Aliás, próprio como já o tenho agora admitiu, com o meu com o neto. Miguel. Pedro, estamos a falar da década de 80, o país era um lugar diferente, o mundo era um lugar diferente. Como é que foi, em 1987, inaugurar esta prova, que hoje em dia é uma das bajas mais famosas do mundo? Bom, eu diria, portanto, a fundação deve-se essencialmente ao Zé Megre enfim, modéstia à parte, a mim, os dois, digamos, gizámos o plano de fazer esta prova. E isto nasceu no Paris-Dakar de 84. Portanto, em 84 eu fui com o Megre como copiloto dele e, portanto, foi na cabine de um MM PRV, motor a gasolina, pá, 290 cavalos, que começámos a pensar que seria engraçado trazê-lo da Dakar para Portugal. Todo terreno em Portugal já tinha aficionados, havia o clube todo terreno, nomeadamente, mas a competição não tinha cá chegado ainda. E, portanto, entendemos que era a altura, a prática que tínhamos tido com o Dakar deu-nos a ideia e, portanto, quando cá chegamos, resolvemos, vamos avançar com isto. Mas vamos avançar com isto profissionalmente. Portanto, entendemos que isto não era atividade para um clube, era atividade para uma empresa. Tivemos que constituir o clube que o regulamento assim obrigava, mas fizemos uma empresa que era Organização de Aventura. Porquê Porto Alegre? O Porto Alegre surgiu pelas relações que o Zé tinha aqui na zona. A família Fino, tivemos grande apoio em termos autárquicos e administrativos. O doutor Miranda Calha foi um grande apoiante da prova. Apoio local também, havia cá grupos de aficionados, o Marcão que ainda anda aí, ainda está aqui a apoiar, estive agora com ele há bocado. Portanto, houve de facto muita adesão aqui, os bombeiros, a Guarda Republicana, tudo. Foi uma conjugação muito feliz. E é extraordinário, com uma prova com esta complexidade, já vai na 38ª edição. E aí tenho que referir, dar os parabéns aos organizadores, aos fundadores, ao Zé, que depois manteve isto vivo durante muito tempo, e ao ACP, que efetivamente deu continuidade a um sonho. E, portanto, também tem muito valor, digamos, em manter a prova viva. E efetivamente eu suponho que esse primeiro raio de TT Maratona Finicisa, que era assim que se chamava a prova em Exatamente. 1987, Lá está, finíssima, não é? Finicisa, mas sobretudo o nome Maratona. Portanto, maratona, porque de facto aquilo era um verdadeiro desafio completamente inesperado para todos, não é? Porque era uma novidade absoluta este formato em Portugal. O que é que recorda dessa primeira edição? Bom, primeiro lugar foi fazer o levantamento. Não era fácil fazer um levantamento de um percurso de 500 quilómetros contínuos. Hoje em dia está muito reduzido em termos cada vez é mais difícil, não é? Na altura era uma novidade, portanto fomos bem recebidos, mas também tivemos problemas. Portanto, fazer o levantamento do percurso
era complicado. E depois também, o Zé Mego tinha muita ideia, eu era muito todo-terreno puro e duro, e portanto aquilo era para tração às quatro. O Zé não, dizia, dois, tração traseira tem que passar também. E portanto havia que conjugar esforços no sentido de que a prova fosse dura, sim, mas fosse possível para vários tipos de carros. Portanto, e assim deve ser. Porque muitos concorrentes traziam o seu Jeep do dia a dia e vinham fazer a Baja de Porto Alegre e tentar superar este enorme desafio de chegar ao final, às vezes com chuva, lama, tal como hoje em dia, mas em condições ainda mais duras e imprevisíveis, e Bom, obviamente que muitos deles ficavam pelo caminho. eu pessoalmente tenho muitas saudades desse tempo, porque era um tempo de muito amador. As pessoas dedicavam-se às coisas muito com o espírito amador, desportivo. Então. Hoje em dia há muita competição metida nisto, muito dinheiro metido nisto, e isto muda completamente o figurino, não é? Aliás, vê-se aqui à volta o que é que isto representa, não é? De participantes e de... É diferente. E eu tenho saudades desse tempo. Mas de facto, o Pedro está intimamente ligado a este grande evento, e falou nessa outra grande figura também do todo o terreno nacional, o José Megre, e também já me confidenciou que tinham personalidades diferentes, se calhar capacidades naturalmente diferentes, mas que se conjugavam muito bem, não é? O Pedro era uma pessoa do terreno, que gostava de desenhar os percursos, fazer o levantamento dos terrenos, e o José Megre depois na parte mais organizacional, de relações com as instituições, com os patrocinadores, conjugavam-se muito bem. Eu digo que foi um casamento feliz e para o qual não havia nenhuma indicação que seria possível, não é? Porque éramos, de facto, muito diferentes na maneira como encarávamos esta situação, não é? E conhecíamos mal. Portanto, aquilo foi uma aposta e que resultou, eu diria, 100%. Éramos duas personalidades muito vincadas, era muito difícil trabalhar com o Zé, e portanto era preciso também ser também duro, persistente, trabalhador, tinha-se de trabalhar muito. E portanto foi de facto foi uma conjugação felicíssima e daí resultou efetivamente o sucesso que isto teve, não é? Devido a nós sim, mas também muito a toda a gente que se juntou à nossa volta. Não é? 37 anos depois, temos o seu neto, Miguel, a dar continuidade a essa paixão pelo todo o terreno, neste caso pelas motos, com apenas 19 anos. Miguel, podes-me explicar como é que foi aquele dia na piscina, em família, em que o teu avô te convidou, barra desafiou a participares na Baja Porto Alegre de 500? Exato. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tanto como eu dizia há bocado, eu nem tinha pensado em vir fazer o Porto Alegre este ano e lembro-me perfeitamente como é que esta Baja começou para mim. Portanto, começou meados de agosto, estávamos na piscina ao fim do dia, eu, o meu avô, mais alguém, com certeza. E o avô veio, estávamos lá a conversar, já não me lembro bem sobre o quê, e ele virou-se para mim e disse-me: Este ano vais fazer o Porto Alegre. E eu, na altura, nem reagi bem, só disse, ok. E passado 5 segundos caiu-me e eu percebi, vou fazer o Porto Alegre. Pá, fiz, pronto, fiquei felicíssimo. Foi uma proposta excelente, é um sonho que eu já tinha há alguns anos. Já há cerca de 5 anos que venho sempre ver o Porto Alegre e é a única prova do Campeonato Nacional de todo o terreno que eu acompanho vivamente e vejo os vídeos todos e as classificações e depois tenho este lado emocional da família, não é? Que me relaciona com esta prova e que não é de toda a minha praia, eu sempre fui mais não da velocidade, mas do técnico, portanto do enduro. Mas pronto, é uma experiência nova, uma coisa que eu sempre quis fazer, é um sonho tornado realidade e mal posso esperar por amanhã ir atacar as pistas daqui a Alentejanas. Que histórias é que tu ias ouvindo em família, não só do teu avô, mas também do André Vilas Boas, e que também despertaram aqui este fascínio por um dia descobrir a Baja de Porto Alegre? O meu fascínio pelo todo o terreno começou, eu era muito novo, a minha mãe organizava uns passeios de todo o terreno e eu Uhum. sempre via as motos e os jipes e a lama e a tascar pronto, e começou muito daí. Depois eu via muitas histórias do Dakar e aqui do Porto Alegre. Há uma história que me marca muito, que por acaso ainda falamos disso há uns dias, que foi um Porto Alegre em que choveu mesmo muito, muito, muito e os pilotos não conseguiam chegar ao fim porque ficou tudo inundado de tal forma que havia ilhas por todo lado, ilhas de terreno, não é? Que seria, o normal seria terreno normal, mas eram ilhas e tiveram a ser resgatados pilotos de helicóptero
E eu tenho visto esta semana a chover todos os dias e só pensava se isto me acontece, estou tramado. E há bocado fomos ver o Pro mas pronto, não está assim tão mal. Se não chover mais, acho que vai correr bem. Mas sim, desde pequenino muitas histórias que me enchem o coração e que me fazem querer vir cá. E estás preparado para o banho de multidão da Baja de Porto Alegre, porque de facto, quando entras sobretudo nas zonas de espetáculo, e são 9 espalhadas pelo percurso, acho que é impossível não sentir a emoção de milhares e milhares de pessoas a puxarem pelos pilotos. Eu tenho que me tentar concentrar, vou fechar a cabeça e não ligar à gritaria e aos comentários e sabe, focado eu e a minha moto e a pista e isolar-me de toda a multidão, porque é definitivamente algo que nos pode atrapalhar e acima de tudo, como estreante, pôr-me nervoso sem dúvida, por não ter esta experiência de palco, digamos, né? Mas sim, é isolar-me e focar-me na pista e tentar chegar ao fim inteiro sem distrações dessas coisas. Chegar ao final é uma vitória, inclusive para o Pedro, que aos 70 anos teve, digamos, esta ousadia de provar que é possível chegar ao final da Baja de Porto Alegre de moto, como fez. Conte-nos um bocadinho essa experiência, uma das mais recentes que teve. Ora Ah, bem, portanto, a minha ligação aqui à Barra também foi essencialmente a organização, mas depois também como participante. exato. Isso filo na 25ª edição, por ser a 25ª, tinha algum significado. Eu já não estava ligado a isto há muito tempo, e um bocado em memória do Zé Meg, que também tinha partido há pouco tempo. Então resolvi fazer, era uma prova de veteranos, portanto eram 200 quilómetros, um bocadinho mais curto. E lembro perfeitamente dessa história do prólogo, não é? E que eu estar um bocado nervoso com a presença do pessoal e eu já não tinha aqui a ginástica para grandes shows, não é? E, portanto, por causa das coisas, pus aqui no dorsal 70 anos. E então lembro-me bem que o pessoal dizia assim: anda velho, anda velho. E pronto. E assim passei incólume essa experiência. Mas foi de facto uma. E cheguei ao fim. Gastei 3 motas, note-se, completamente proibido na organização, mas não tive que gastar 3 motas para chegar ao fim, mas cheguei. E tive uma grande recepção do Orlando, de que eu tenho grandes memórias do tempo do Clube Aventura e que é, ainda hoje em dia, aqui uma figura fundamental, não é, nesta organização. Orlando Romana, Jaime Santos e outros responsáveis com a Exatamente. qualidade organizativa de sempre da Baja de Porto Alegre e de outras organizações do Clube Aventura e depois também do ACP, que digamos que são dignos herdeiros deste legado iniciado pelo Pedro e pelo José Meg e outros pioneiros do Clube E Aventura. mantém a continuidade da ideia, portanto, que é muito importante, não é? Eu já estou aqui e sinto, efetivamente, com aquelas diferenças que é hoje em dia, mas sinto, enfim, o Porto Alegre. Muito bem, é muito bom ouvir isto. Hum, Um fundador da Baja Porto Alegre, um jovem aspirante hum. e com certeza um jovem valor também a despontar aqui este ano, o Miguel Vilas Boas. Mais uma vez, muito obrigado a ambos, foi um prazer ter-vos aqui convosco e espero que desfrutem desta que é a grande festa do todo o terreno em Portugal e voltem sempre, porque obviamente serão sempre bem-vindos. Muito obrigado. Esta é para ti. Muito Sim, obrigado. senhor. Acompanhe este e outros podcasts da 38ª edição da Baja Porto Alegre 500.